Nós vamos agora começar a cobrir o capítulo 7 do livro texto de Maurice Ehrlich e Nir Shavit, intitulado Spin Locks and Contention. Nesse capítulo a gente vai começar a estudar questões práticas relacionadas a sistemas concorrentes. Então, o nosso foco até agora vem sido na análise de corretude e progresso de sistemas concorrentes usando modelos um tanto quanto idealizados, né? Então, com isso, a gente conseguiu análises elegantes e importantes, mas, ao mesmo tempo, de certa maneira, ingênuas. A partir de agora, nós vamos estar focando não só em corretude, mas também em desempenho. Então, para isso, a gente vai precisar de modelos um pouco mais complicados, mas a gente vai continuar focando ainda em princípios básicos, de maneira que o que a gente estiver cobrindo nesse curso não fique obsoleto daqui a 1 ou 2 anos. A gente vai estar cobrindo protocolos que ainda assim serão elegantes, importantes e realísticos. Então, para ilustrar essas ideias de como que a realidade difere, né, do modelo idealizado, um bom exemplo é o do Locke de Peterson, que é coberto aqui no livro na seção 7.1, que é intitulada Welcome to the Real World, né? Aqui os autores eles mostram que esse Locke de Peterson, dependendo de como foi implementado, embora a gente tenha provado formalmente que ele funciona, na prática ele pode não funcionar, né? Então, recordando, aqui a gente tem o código do Locke de Peterson, é um código extremamente simples, em que uma thread ela pega o seu identificador, o valor i, e ela sabe que o identificador da outra thread j, a gente assume que é 1 menos i. E o que a gente faz? Esse flag serve para indicar que a thread i está interessada em entrar na região crítica. Bom, ela está interessada em entrar na região crítica, então ela seta esse flag i igual a true, né? E ela automaticamente também se seta como vítima. Então, ao setar esse flag i como true, ela está indicando de maneira proativa que ela quer entrar, mas ao mesmo tempo ela também dá uma chance para o outro processo, se quiser, entrar. Então ela se auto-vitima e diz que ela é a vítima. E aí a gente entra aqui num loop que diz o seguinte: enquanto o outro processo estiver querendo entrar, né, na região crítica, então enquanto o flag de j, que é outro processo, for igual a true, e eu for a vítima, então a gente não faz nada. Muito simples, a gente já tinha provado que isso funciona. Vocês podem rever lá as notas de capítulos anteriores. E, em princípio, esse programa é uma implementação correta de um lock. É bloqueante, né? Tem o spin, é bloqueante. Não é wait free, é um lock bloqueante, mas é um lock que funciona. Ok? E aí, o que a gente pode fazer, né? Vamos ver aqui o que acontece se a gente tentar rodar esse programa na prática. Deixa eu abrir aqui o NetBeans, com o código lá do capítulo, com pequenas modificações. A gente tem o nosso código em NetBeans. Basicamente são duas classes, Peterson teste tipo Java e Peterson Java. Então, nesse teste, o que a gente faz? A gente tem duas threads até 1000. Então, a gente espera que depois dessas contagens, que cada uma vai incrementar 1000 vezes em contador. Depois dessas contagens, a gente espera que o valor do contador seja 2000, né? Então, esse aqui é o main, chama test parallel, e o test parallel, ele tem, então, inicializa duas threads, depois junta essas threads, e cada thread faz o seguinte: você repete 1000 vezes, dá um lock, incrementa o contador e dá um unlock, ok? Sendo que esse lock e unlock são implementados pela classe Peterson, né, que faz exatamente o que a gente tinha descrito anteriormente. Ela seta um flag i igual a true para o processo i, então o processo i seta o seu flag como i igual a true, indicando que ele está interessado em crítica. Processo i se auto-vitima, e enquanto o processo i é uma vítima e o outro processo também está interessado na região crítica, ele espera até que eventualmente ele entre na região crítica, e para sair ele simplesmente diz que não está mais interessado. Então, seta o flag i como faz, então processo i não. E aí vamos então compilar isso aqui, né?
Então, passou na compilação, né? E agora vamos rodar o nosso teste. E aí, o que vai acontecer aqui? Opa, retornou 2000 como esperado. Vamos rodar mais uma vez. Então, se nós rodamos esse programa novamente, vemos que a saída, por exemplo, pode ser 1999 ao invés dos 2000 esperados. Se a gente roda ele ainda mais 98, ou seja, a cada vez que a gente roda esse programa, possivelmente diferente dos 2000, às vezes é igual a 2000, como esperado. Então a pergunta é por que esse programa, que deveria funcionar corretamente, nem sempre. A gente está vendo que a saída está dando 2000 de novo. Então, quero chamar a atenção que isso não é só um problema do Java, é um problema que acontece, por exemplo, em outras linguagens também, do tipo C, etc. Aqui a gente tem uma ilustração, separamos aqui o código em C de um programa similar, né? Que é o programa aí do Peterson, mas agora é feito em C. Então, de novo, temos a função lock e unlock, e a rotina principal chama 500.000 vezes o incremento, né, a partir de cada uma das threads. Então, esperaria-se que o valor final fosse 1 milhão, mas se a gente executa esse programa, de novo, a cada vez que a gente roda, a gente obtém um valor distinto. Olha só, às vezes chegando bem perto de 1 milhão, mas às vezes mais longe. E quase nunca igual a 1 milhão. Então, por que não exatamente 1 milhão? Então, a resposta para essa questão está relacionada com a maneira como o compilador e o processador tratam esse programa. Então, vamos pegar aqui o exemplo em C. Repare que dentro da função lock a gente tem dois comandos importantes aqui, que são o primeiro indicando que a thread está interessada na região crítica e o segundo se auto-vitimando, como sendo a vítima que passando a chance para o outro processo entrar na região crítica. Logo em seguida a gente faz aquele while que verifica se alguém está interessado e se nós somos a vítima, então eu não vou entrar na região crítica, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, enquanto alguém estiver interessado e eu for vítima, eu continuo aqui nesse loop infinito. Infinito até que eu tenha a chance de entrar na região crítica. A questão é, essa linha victim igual a id, né? E essa outra linha interested id igual a true, não necessariamente vão ser executadas antes desse while. Antes dessa avaliação de interested order e victim igual a id. Por quê? O processador repara que esse interested order não depende de interested id. É isso que ele pensa nesse ponto, né? Então ele pensa, poxa, então para que eu vou executar essa função interested id se eu não preciso dela nesse while? Então ele procrastina essa execução dessa função interested id igual a true. E aí, com isso, a gente pode chegar a cada thread se auto-vitimou, mas elas ainda mantiveram o interested igual a false. Então, o que acontece? As duas verificam interested order igual a true? Não, as duas estão igual a false, né? Então, o que vai acontecer? Esse while vai retornar falso, e aí os dois processos vão entrar na região crítica ao mesmo tempo. E aí daí o fato de que esse número, no fim das contas, pode não ser incrementado, né, pelas duas threads como deveria, e aí o valor retornado ser menor que 1 milhão. A solução consiste em colocar aqui uma barreira de memória, né? Então, como é que isso é feito? A gente tem aqui essa instrução de barreira de memória que vai forçar a tudo o que tiver sido pedido para ser executado antes dessa barreira, né, que seja executado nesse momento. Então, essa barreira de memória vai forçar que interested id seja igual a true e que victim id seja igual a d
antes de executar aqui. Agora, se eu rodar esse programa de novo com essa barreira, pronto, agora a gente tem 1 milhão esperado. E em Java, a função é parecida aqui, dessa maneira explícita, mas a gente pode transformar essa victim em uma variável volátil. O que acontece? Você seta um valor para ela, tudo o que aconteceu antes daquela atribuição vai ser executado. Então, de novo, isso funciona como uma barreira entre essa linha do código e essa linha. O Peterson test, a gente retorna sempre os 2000 como esperado. A gente pode rodar ele várias vezes, agora sempre retorna 2000. Se eu mudar aqui de 2000 para 3000, por exemplo, a gente vai ver que o programa funcionar, ilustrar questões práticas relacionadas com a maneira como o processador, a maneira como os programas lidam com threads que não tinham sido contempladas ainda pelos modelos que a gente vinha cobrindo até então. Então esse foi um exemplo envolvendo os locks de Peterson e a corretude deles na prática. Então a gente precisa dessas barreiras para garantir a corretude. Nos nossos próximos exemplos a gente vai ver questões relacionadas a desempenho. Então a gente vai ver spin locks e desempenho desses spin locks em função de questões relacionadas à forma como os multiprocessadores funcionam na prática.